e o versículo 3. Grande Deus. Aleluia. Todos acharam? Podemos ler? Amém? Que diz assim: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Senhor, te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu nome pelo teu grande poder e pela tua infinita misericórdia. A tua palavra, Senhor, ela foi lida nesta noite. E eu sei que o teu Espírito Santo é aquele que tem o poder para falar ao meu coração e ao coração da tua igreja, para que todos nós que estamos aqui possamos sair deste lugar abençoado em nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento. Continue adorando, engrandecendo, porque sabemos que servimos a um Deus fiel e a um Deus poderoso. Irmãos, essa passagem é uma passagem muito interessante, porque ela fala de um homem que andou com Jesus, porque fala de um homem que estava junto com Jesus, foi escolhido pelo Senhor, fez milagres pelo nome do Senhor, mas mesmo assim, tudo isso que ele viveu e tudo isso que ele enfrentou não o impediu dele trair Jesus. Ou seja, nós vemos que hoje em dia pessoas não viveram a metade que Judas viveu, mas só que tudo aquilo que Judas viveu não o impediu dele trair Jesus. Entenda uma coisa, irmãos, que muitas vezes não é o que nós vivemos, mas é aquilo que estamos dispostos a fazer na presença do Senhor, diante do Senhor. E sabe o que eu quero falar sobre esta noite? Eu quero falar sobre um dos sentimentos que vem sobre as nossas vidas, que é difícil muitas vezes aceitar. Sabe qual é o sentimento? Que é o sentimento de culpa. Esse é um sentimento que muitas vezes ele é perigoso. E ele tem os dois lados. Ele pode ser benéfico em uma área, mas ele pode ser perigoso na outra área. A culpa é algo que eu tenho que aprender a conviver e a controlar. Porque em alguns momentos da minha vida eu preciso dela para que o arrependimento seja gerado. Só que em alguns momentos da minha vida eu não posso me sentir muito culpado, senão eu não vou conseguir recomeçar nunca. A culpa é algo importante. E a culpa é algo que o ser humano ele não aprendeu a conviver muitas vezes. Porque quantas pessoas até hoje se sentem culpadas daquilo que aconteceu lá atrás. E diz: foi culpa minha. Não, meu casamento acabou porque eu fui o culpado. Não, meu filho foi desse jeito porque eu fui o culpado. As coisas estão assim porque eu sou o culpado. Sim, sempre vai haver um culpado. Mas viver se culpando muitas vezes não é a solução. Viver se culpando não é. O que muitas vezes você tem feito com esse sentimento de culpa? O que eu tenho feito? É sobre isso que eu quero falar nesta noite
né, nesse tempo que nós temos, porque quantas pessoas deixam de viver o presente por causa das culpas do passado? Quantas pessoas deixam de viver o presente porque se culpam do seu passado e dizem assim: não, mas foi culpa minha. Sofrem, choram, entram em depressão, entram em desespero. E sabe o que eles fazem? Nunca conseguem recomeçar, porque a culpa, ela é maior. E nós vemos aqui algo interessante quando eu estava lendo sobre Judas, é isso. Porque Judas, o que ele fez? Ele traiu Jesus. Ele errou, ele falhou, ele fez algo que ele não podia fazer. E é isso que muitas vezes aonde mora o perigo. Deus, ele nos dá livre-arbítrio para fazermos o que quisermos. Somos livres. É aí que mora o perigo. Porque muitas vezes usamos da nossa liberdade para nos prender em algumas coisas pelo resto de nossas vidas. O homem, ele quer ser tão livre, ele quer ser tão independente, ele quer viver uma vida tanto de liberdade, que ele fica fazendo coisas que o prende pelo resto das suas vidas. É por isso que aquele versículo que eu amo muito, tenho mesmo de citar ele em 2 Pedro, que fala: daquilo que um homem é vencido, do tal ele se torna escravo. Essa é a parte B. Mas a parte A é a mais interessante, porque ela diz assim: prometendo-lhes liberdade, mas sendo mesmo eles escravos da corrupção, porque do que um homem é vencido, do tal se torna escravo. Então muitas vezes nós gozamos que somos livres, e muitas coisas prometem liberdade para nós, mas depende do que nós fazemos, aquilo nos prende. Sabe por quê? Porque aquilo gera culpa, e a culpa prende o homem, e ela não consegue se livrar da culpa. Porque eu fiz, porque eu falei, porque eu fui, o que eu fiz com a minha vida, o que aconteceu com isso, o que aconteceu com aquilo. E ele não consegue mais se livrar daquilo. Por quê? Porque ele era livre para escolher, mas ele findou escolhendo errado. E que por ele escolher errado, quem sabe aquilo no primeiro momento, ele gerou prazer e felicidade. Quem sabe aquilo no primeiro momento, ele se sentiu a melhor pessoa do mundo. Quem sabe naquele primeiro momento, ele se sentiu a pessoa mais feliz. Só que entendemos que cada ato há uma consequência. É por isso que aquilo que eu faço hoje, eu não sei qual vai ser a consequência de amanhã. Ou eu não sei se eu vou conseguir conviver com a culpa daquilo que eu fiz. Judas foi esse. Ele traiu Jesus. Ele foi o traidor. Ele errou em trair, ele errou. Só que nós sabemos que a Bíblia diz que o único pecado que é imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados podemos ser perdoados. Mas é aí que mora o perigo muitas vezes. Sabe por quê? Porque nós erramos e nós falhamos em algumas atitudes, em algumas palavras. Só que o erro, ele vai gerar o principal, a culpa. E o que eu vou fazer quando eu me sentir culpado?
Será que eu vou conseguir olhar para o meu irmão, para a minha irmã, para a mãe, para o pai, para o amigo, para o patrão, para as autoridades? Eu vou conseguir olhar e dizer: olha, eu errei, eu falhei. Eu sei que eu sou culpado, mas eu estou disposto a recomeçar. A começar tudo de novo. Sem cair aonde? No mesmo erro. Mas o que a culpa faz muitas vezes conosco? Tentamos recomeçar, mas no sentido culpado demais, e achamos que não vamos conseguir, e voltamos e caímos aonde? No mesmo erro de novo. Caímos nas mesmas situações de novo. Entenda que Judas, ele fez algo que ele não podia fazer, e ele sentiu tanta culpa, que ele foi para o templo arrependido, se arrependeu, disse: olha, eu não podia ter feito, eu não podia ter traído Jesus, está aqui as moedas, eu estou devolvendo, porque eu não quero, Só que tem coisas que nós fazemos, que nós podemos nos arrepender depois, mas nós temos que conviver com a consequência. E conviver com a consequência que é difícil, porque depois que fez, não consegue mudar mais. Judas pensou que ele indo lá entregar as moedas, eles iriam soltar Jesus. Que ele indo lá e devolvendo as moedas, Jesus ia ser solto de novo. Não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque tem coisas que nós fazemos, falamos, que não tem como voltar atrás. Nós vamos ter que aprender a conviver com aquilo. E aprender a conviver com uma situação que você não podia ter feito, que você não podia ter falado, que você não podia ter ido, que você não podia ter agido. Aí que entra a grande dificuldade. Porque todas as vezes que você olhar para a pessoa, a culpa vai vir, que você não podia ter feito. Todas as vezes que você olhar a situação da pessoa que você prejudicou, a culpa vai vir. Olha lá como ele está por causa de você. Não precisa ninguém apontar. A culpa não é as pessoas que apontam. A culpa muitas vezes, sabe qual é? Eu mesmo me aponto. Só que eu não falo com ninguém. É a minha consciência, as minhas emoções, os meus sentimentos. De ver o que eu fiz que não podia fazer, mas que prejudicou alguém. E o que fazer? Tem coisas que não tem como reparar. Judas tentou reparar o seu erro, mas já não tinha mais como fazer. Não tinha mais o que fazer. E quando ele entrega as moedas e diz: eu estou arrependido, eles olham para ele e dizem: olha, mas o que nós temos a ver com isso? Isso é problema seu. Nós não temos nada a ver com isso. Quem traiu foi você. Quem falou foi você. Quem fez foi você. Então o problema não é nosso, o problema é seu. E é nesta hora que entra a grande dificuldade. Quando tentamos procurar ajuda daqueles que nos ajudou a fazer o erro, e a hora que nós vemos, sabe o que acontece? Não tem ninguém, estamos sozinhos. Porque aquele que te ajuda a errar, aquele que te ajuda a fazer o erro, aquele que te ajuda a fazer o errado, aquele que te ajuda a criticar, aquele que te ajuda a fofocar, aquele que te ajuda a falar mal, a hora que você vai nele, ele vira as costas e diz: problema seu, eu não falei nada. Eu não fiz nada, isso daí é com você. Se vira do seu problema. E aí que entra a dificuldade.
vontade. Porque para errar junto com você, você encontra muitas pessoas. Mas para assumir a culpa, ela fica somente com você. E aí é que é nesta hora que você vai ver qual é a sua reação. Quantas pessoas passam perto da outra pessoa e não conseguem olhar nem na cara de tão culpado que ele sente? Abaixa a cabeça, não, o que eu fiz para ele foi imperdoável. Ou cruza de rua, deixou de ir na casa, deixou de conviver, deixou de estar perto. Então a culpa muitas vezes é o perigo. Mas é o perigo que nós vamos ter que aprender o que é conviver. Porque se nós fizemos um ato, tem a consequência. E muitas vezes quem nos ajudou a fazer não vai estar junto nós dando força. Porque aquela pessoa que te incentiva a brigar, aquela pessoa que te incentiva a discutir, aquela pessoa que te incentiva a tirar satisfação, aquela pessoa que te incentiva a dizer, não, você vai levar desaforo para casa, é a mesma pessoa que vai virar as costas para você e vai dizer, não tem nada a ver com isso, você fez com as suas mãos, você fez porque você quis. Você que quis dar. A mesma que te incentiva é a mesma que vai dizer, não tem nada a ver com isso. Os mesmos que ofereceram que Judas traísse Jesus foram os mesmos que disseram, isso é contigo. Não tem nada a ver com isso. E o que Judas ele teve que fazer com aquela culpa? Eu traí Jesus. Agora eles vão matar Jesus por minha causa. Olha o que eu fiz. Olha a maneira que eu agi. O que eu fui fazer? Eu sei que no decorrer das nossas vidas, já nos encontramos em vários momentos neste vale, ou nessas decisões. O que fazer com as minhas culpas? O que fazer com os meus erros? Parece que todo mundo olha torto. Parece que todo mundo olha com apontamento. Parece que todo mundo olha com desprezo. Parece que todo mundo está comentando do que você fez. A pessoa cochicha do lado, o outro cochicha assim, já está falando das minhas culpas, dos meus erros. Já está falando de mim. É porque tem alguns momentos em nossas vidas que nós vamos ter que encarar as nossas coisas. Não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem esposa, não tem amigo. É só você. Esta é a hora, muitas vezes, da maior decisão da sua vida. Por quê? Porque você está se sentindo tão culpado, tão culpado. E a culpa ela só pode nos levar a duas coisas. Ou eu quero recomeçar, ou eu prefiro não viver mais. Ou eu recomeço a minha vida, assumo as minhas culpas, mostro para todo mundo que eu errei sim, mas que eu estou disposto a recomeçar. Ou sabe o que eu faço? Como Judas. Para mim não tem mais jeito. O que eu fiz é imperdoável. Aquilo que eu pratiquei não tem mais como. Não tem mais como. Então o que acontece muitas vezes com as nossas culpas? Qual a decisão que nós temos tomado? Entenda que Judas, ele se sentiu tão culpado, que ele não achou digno de receber o perdão. E ele já não tinha mais motivação para viver. A culpa era tão grande, o remorso era tão grande, que ele não queria mais
viver, porque aquilo que ele fez, ele achou tão difícil de aceitar, tão vergonhoso para as pessoas o aceitarem, que ele disse: é melhor morrer. E quantas pessoas chegam neste vale muitas vezes, de tanta culpa, de tanto remorso, não querem mais viver. Eu creio que você já ouviu alguém dizer assim: é melhor morrer do que viver. Eu preferia ter a morte do que ter uma vida igual a esta. Eu não aguento mais. Eu preferia morrer. Sabe por quê? Aleluia. É porque muitas vezes a pessoa ainda não aprendeu a conviver com a culpa. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se arrepender. É como diz no começo, não existe o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os outros todos, Jesus perdoa. Aleluia. Jesus estava morrendo para salvar a vida de Judas também, para salvar a vida de toda a humanidade. Só que quando nós erramos e nós falhamos, a nossa culpa era tão grande que achamos que o sacrifício de Cristo na cruz não vai nos alcançar mais. Então entenda que muitas vezes o problema não está em Cristo, o problema está em nós, porque Ele nos perdoa, mas muitas vezes nós não nos perdoamos por causa da nossa culpa. Sentimos vergonha, sentimos remorso, não queremos olhar na cara, não queremos conviver com ninguém, queremos fugir de todo mundo, queremos até mudar de cidade, mudar aí, nem toca no assunto. É aí que mora o perigo, sabe por quê? Porque ele fica escondido das pessoas, mas ele fica consciente na minha mente, no meu coração. Quem sabe ninguém pode falar nada, mas eu resolvi as minhas culpas, eu apenas fugi de uma situação. Judas, quando ele ouviu aquilo, ele não foi procurar Pedro, ele não foi procurar João, ele não foi procurar as pessoas que estavam junto com ele, ele não foi procurar ajuda, ele preferiu tirar a sua própria vida. Para mim não tem mais jeito. Entenda que se ele estivesse indo procurar ajuda, ele ia encontrar ajuda, mas a culpa era tão grande que ele não queria enfrentar, não queria se levantar, não queria ir em frente. E é isso que muitas vezes, em alguns momentos de nossas vidas, nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser corajosos, nós precisamos muitas vezes nos humilharmos diante de Cristo e dizer: Senhor, me ajuda, me socorre. Mas infelizmente a culpa que Judas tinha não o levou ao arrependimento, mas o levou à morte. Ele se arrependeu do que ele fez quando ele foi com os sacerdotes. Ele se arrependeu, não devia ter feito. Só que ele não conseguiu conviver com a culpa. Uma coisa é eu reconhecer os meus erros. Aleluia. É eu conviver com eles. Conviver. Se Judas ele não tivesse se matado, ele tinha sido perdoado porque Jesus perdoa. Só que durante que ele fosse exercer o ministério dele, todos iam olhar e dizer: esse é o homem que traiu Jesus. Isso ia ficar marcado na trajetória dele. E muitas vezes nós fazemos coisas pela nossa liberdade,
e vamos ficar marcados, infelizmente. Mas o que eu faço? Desisto? Tiro a minha vida? Paro de viver? Ou eu encaro que isso foi consequência do meu erro? Vai ficar, mas eu já não sou mais essa pessoa, porque eu quero recomeçar. Aleluia! Quero pedir perdão, quero me humilhar. Eu sei que isso já ficou, está aí, não tem como apagar. O passado não se apaga. Mas eu não posso viver o meu passado. O passado passou. As culpas vão vir, os apontamentos vão vir. Alguém de vez em quando vai lembrar, fala, olha, esse daí, ixi, não confia não. Esse daí já fez aquilo outro lá no passado. Então eu tenho que aprender a recomeçar em alguns momentos. A minha culpa nunca pode levar à morte. A minha culpa, ela tem que sempre levar o quê? Ao recomeço. Ao recomeço, eu vou recomeçar. Eu falhei, eu errei, mas eu vou pedir perdão, eu vou me humilhar, eu vou ser uma nova pessoa, eu vou ter novas atitudes, eu vou andar diferente, porque eu posso, eu quero e eu vou conseguir. É isso que nós precisamos fazer. Mas eu pergunto para você nesta noite: há uma disposição sobre a sua vida? Você está disposto a recomeçar? Você está disposto a deixar as culpas de lado e dizer não? Eu vou me lançar aos pés de Cristo, porque eu sei que Ele pode fazer coisas grandes na minha vida ainda. Recomeçar quer dizer que muitas vezes eu abandono tudo e me rendo aos pés do Senhor. Judas, ele não conseguiu fazer. E quantas pessoas hoje? Judas foi morte física. Mas eu quero nesta noite te entender que muitas vezes as pessoas não só morrem de morte física. Tem muitas pessoas que morrem de morte espiritual. E sabe por que muitas pessoas morrem espiritualmente? Porque não conseguem encarar as pessoas por causa da sua culpa. Não conseguem mais vir à igreja. Não conseguem mais entrar por essas portas, ou em nenhuma outra porta de alguma igreja. Porque o que ele fez, ele achou que foi tão feio, que foi tão horrível, que foi tão decepcionante, que foi tão culpado, que ele não tem mais chance para recomeçar. E é isso que muitas vezes nós vemos muitas pessoas com um sentimento grande de culpa. E sabe que é a primeira coisa que eles fazem? Abandonam a Cristo. Abandonam a igreja. Não querem. O que eu fiz é errado para mim deu, não quero mais. Entenda que se eu fiz, eu tenho que estar disposto a ouvir críticas. Eu tenho que estar disposto a ouvir apontamento. Eu tenho que estar disposto a ouvir correção. Eu tenho que estar disposto a ouvir sermão de algumas pessoas. Se eu fiz, eu tenho que estar disposto a fazer. Mas o que a culpa gera em mim, sabe o que ela gera? Covardia. Ninguém tem nada a ver com o que você fez. Abandona tudo isso aí, está tudo certo. Sai da igreja, está tudo certo, você não vai ouvir de ninguém. Volte à sua vida normal. Volte a fazer o que você estava fazendo. Está tudo certo. Você vai ficar ouvindo sermão, ouvindo crítica, apontamento, pessoas falando de você. Você não merece isso, não. Então tome cuidado com esse sentimento de culpa. O que ela está gerando em você. A única coisa que a culpa ela tem que gerar em nós é o quê? Que ainda há esperança para nós recomeçarmos. Se ela está gerando remorso, se ela está gerando
vontade de tirar a sua vida, se ela está gerando vontade de ficar num quarto sozinho, sem ninguém, só você, tome cuidado, porque a culpa está te levando para um caminho sem volta. Então livre-se das suas culpas, livre-se delas. E como que eu faço para me livrar delas? Quando eu me encontro com Cristo verdadeiramente e digo: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, eu falhei, mas eu sei que ainda há esperança para mim. Aleluia. Eu quero recomeçar. Glória a Deus. Eu quero recomeçar. Eu quero conviver sim com a minha culpa, com os meus erros, mas eu quero fazer tudo diferente. Qual é o caminho que você tem escolhido seguir? Porque entenda uma coisa: as dificuldades e as barreiras, elas vão surgir todos os dias de nossas vidas. E uma das coisas ela vai nos fazer, ou ela vai nos impulsionar, ou ela vai nos destruir. Porque não é um problema que destrói o homem, não é a dificuldade que destrói o ser humano. Sabe o que é? É a maneira que eu resolvo, é a maneira que eu encaro, é a maneira que eu enfrento. Judas, ele tirou a sua própria vida, sabe por quê? Porque ele não encarou que ele podia recomeçar de novo. Ele encarou que para ele estava tudo perdido. Então não sei o que tem acontecido no seu dia a dia, o que tem acontecido na sua vida, o que já aconteceu. Mas entenda uma coisa: este problema e essa dificuldade não é para te destruir, não é para te envergonhar, não é para te colocar para baixo, não, mas pelo contrário, é a maneira que você vai resolver tudo isso, é a maneira que você vai encarar, enfrentar e vai dizer: aconteceu, aconteceu, mas eu ainda posso recomeçar. Aleluia. Deus ainda continua comigo, Deus ainda continua na minha vida, eu não estou sozinho. Jesus, Ele pode me dar força e eu vou conseguir vencer. Mas para isso acontecer, a culpa ela tem que te impulsionar a recomeçar e não pensar em desistir. Ela tem que te impulsionar que você ainda pode vencer e nunca que já está tudo acabado. E lidar com isso é difícil, porque estamos lidando com emoções e com sentimentos. Quando eu falo assim: não tem mais culpa, está tudo resolvido. Está resolvido? Está. Daí você começa a conversar com alguém, ela vai lá e começa a falar das suas culpas. Lembra quando você fez aquilo? Lembra quando você falou aquilo? Lembra que você era assim? Você lembra? Você lembra? Daí aquilo que para mim estava resolvido, ao eu ouvir aquilo, qual é a reação que eu vou ter? Porque uma coisa é eu falar que eu estou livre, outra coisa é eu demonstrar que eu estou livre das minhas culpas. Uma coisa é eu falar que as minhas culpas não fazem mais sombra para mim, outra coisa é eu demonstrar para as pessoas. Quando alguém vem falar, eu encarar com naturalidade, eu não me irritar, eu não me entristecer, eu não achar que a pessoa está me julgando ou me criticando, apenas encarar: eu fiz, está tudo certo, eu estou recomeçando e eu vou conseguir alcançar isso. Entenda uma coisa: você pode vencer, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Mas se você tomar o caminho de abandonar Cristo, aí começa a sua queda e a sua derrota. Porque sem mim, Jesus diz, nada podeis fazer. Nada. Então entenda que a minha culpa
não pode me afastar de Cristo. A minha culpa tem que me impulsionar aos pés de Cristo, porque só assim Ele vai poder me levantar novamente. Só assim Ele vai poder colocar-me de pé novamente. Então, se a sua culpa está te impulsionando na direção contrária que não é Cristo, entenda que o fim, quem sabe, pode ser o fim de Judas, porque é um caminho sem volta. Enquanto não há reconhecimento, enquanto não há humilhação, enquanto não há redenção, enquanto não há entrega, não é para as pessoas, é para Cristo. Porque quem sabe as pessoas não podem te ajudar, mas Cristo pode. Jesus pode. E como diz em Isaías 59, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não possa salvar. Entenda uma coisa: não importa o que você fez, não importa a culpa que está sobre a sua vida, quando você olhar para Cristo, Ele vai estar com as mãos estendidas para você, dizendo: eu posso te salvar, eu posso te mudar, eu posso recomeçar com você, eu quero fazer. A mão dele nunca vai estar encolhida na sua direção, ela sempre vai estar estendida. Sabe por quê? Porque Ele quer salvar a sua vida, Ele quer te ajudar a mudar, Ele quer te ajudar a ser diferente. Mas uma coisa é o Senhor querer, outra coisa é nós querermos. Nós encontrarmos força para querermos aquilo. Então não importa o que aconteça na sua vida, encontre força para recomeçar, encontre força para pedir perdão. Não sinta vergonha daquilo que você fez, sinta vergonha de não pedir perdão, sinta vergonha de não estar com Cristo, sinta vergonha de não estar perto de Cristo. A sua culpa não pode ser maior do que o seu perdão. O perdão, ele sempre tem que ser maior do que a sua culpa. Dizer: eu pedi perdão, Jesus já me perdoou, agora é só eu conviver com os meus erros e vai dar tudo certo. Então aprenda a conviver com isso e tenha certeza, Jesus, Ele vai te ajudar a vencer em todos os momentos da sua vida. Amém? Que as palmas foram grandes.